Irmãos, estamos numa série falando sobre intimidade com Deus. Uma série que já percorreu o mês passado e nós estaremos encerrando hoje sobre a caminhada cristã. Uma série onde nós falamos também das batalhas, 2 domingos falamos sobre as batalhas, uma série experimentando a vida cristã. O quanto você já tem experimentado da vida cristã? O quanto você tem experimentado de uma intimidade maior com Cristo? Talvez, se você está aqui hoje, com certeza você tem uma fé em Cristo. Você conhece o Senhor Jesus, talvez de uma forma um pouco mais íntima, amém, glória a Deus, mas talvez não conheço aqueles que nos visitam, por isso a gente fica sem saber, não é mérito de julgamento. Talvez, então, quem nos visita, ou alguém que está na igreja, mas eu uso uma palavra que eu brinco assim, que fica na periferia da fé. Fica meio que como um satélite. Tem nas cidades grandes, a irmã que é lá de São Paulo, tem as cidades satélites. Não é o centrão da capital, não é lá no metrô da Sé, fica na periferia, cidades satélites. Tem gente que na vida cristã vive assim, não está no centro. Como dizia o nosso cantor brasileiro, tem gente que em vez de tocar na banda, está vendo a banda passar. Você tem visto a banda tocar bonito? Olha lá que bonito, olha. Na minha cidade tem uma banda bonita tocando, ó. Na minha igreja tem uma banda tocando, tem um povo que prega, na minha igreja tem um povo que canta, na minha igreja tem um povo que ora, nossa, na minha igreja tem um pastor que é bonito, gente boa demais da conta, mas tá, na tua igreja tem, e na tua vida? Hã? Como que é? Você está admirando a banda passar ou você faz parte? Pega uma zabumba, irmão, pega uma corneta, pega um tamborim, pega qualquer coisa. Qualquer instrumento de Deus na tua vida é instrumento para louvor, e você entendeu a ilustração. Não importa o que você faça, mas faça parte. Nós precisamos ter um momento de intimidade com o Senhor. Tem muitos que conhecem a banda. Conhece o regente da banda, ó, o regente é fulano de tal. Só que não é amigo do regente, só conhece o regente. Não vai na casa dele, não toma um café, não come uma pipoca, um bolinho. Não tem intimidade para abrir a geladeira da casa dele. Você já pensou nisso? Abrir geladeira é coisa para íntimo, não é verdade, não? Chega um estranho, lá já... Tem um amigo que é amigo, mas pensa numa intimidade extrapolada que ele tem. Ele chega na minha casa, abre a geladeira, e se não tiver Coca-Cola, ele nem reclama. Como não tem Coca-Cola? Tem que ter um suco. Mas é meu amigo, esse daí ele é abusado. Mas eu considerei, ele deixa ele fazer isso. Mas só faz isso quem é íntimo, quem é amigo. Quem abre a porta da tua casa, entra na tua casa e abre a tua geladeira sem pedir licença? Quem? Você é assim diante de Deus? Você é assim com Deus? Essa é a preocupação nossa, pastoral, que os irmãos em Cristo aumente seu nível de intimidade com o Senhor, aumente o seu nível de relacionamento, aumente o seu nível de conhecimento das coisas de Deus e de viver as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus nos orienta que não basta aprender, tem que viver. A palavra não mata porque ela é ruim. A palavra mata para aqueles que só falam e não cumprem. Aí a palavra mata o próprio falante. Me entendem? Aqueles que falam e não cumprem é que nem aqueles políticos que você está cansado de ver na televisão. Começou o horário político aí. Você gosta de um político que fala e não cumpre? Como é um cristão que se diz cristão e não vive? Então nós temos, em tese, em linha geral, aquele cristão que se diz, mas não é. Antigamente,
Eu vim da religião católica romana, do meu pai, não da minha mãe. E então toda a minha vida eu vi muita gente católica falando de que tem o católico praticante e o católico não praticante. Mas dos últimos anos, irmão, de 10 anos para cá, 15 anos talvez, o que tem de monte evangélico não praticante assim. Esse tipo de gente, essa espécie, é nova. Não existia um tempo atrás. Lembra disso? Os irmãos de mais idade, cabecinha branca. Antigamente existia evangélico não praticante? Não. Não. Apesar de eu ser mais idade mediana, mas só de igreja eu já tenho mais de 30. E 30 anos atrás não existia isso. O que tem acontecido com o nosso povo? Será que a porta de entrada tem sido larga? Graças a Deus. As estatísticas têm mostrado que as igrejas têm enchido, têm crescido, portas não param de abrir. Só que as portas do fundo também estão escancaradas. Do mesmo jeito que entra, é o número dos que saem. Que tipo de espiritualidade, intimidade com Deus tem esses? Nós temos ouvido, e muita gente já me falou aqui, entupido, referente até da nossa igreja. Ah, pastor, eu já fui naquela igreja. Eu falei, irmã, Deus foi no seu coração? Quem ir na igreja vai, né? Qualquer um entra. A gente brinca, né? Que o cachorro entra, o bêbado entra. E na igreja entra, bêbado vem também. Ah, eu já fui naquela igreja. Não serve para nada essa frase. Ir na igreja é uma frase vazia, sem um pingo de vida cristã. Sem um pingo de experimentar o Deus verdadeiro. Nós precisamos ser cristãos, autênticos, verdadeiros, servos e servas do Senhor. Igreja independe. Certo? Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, genuíno, verdadeiro, você começa a estudar a Bíblia, aí você vai para uma igreja ou outra, aquela que você tem mais adaptação, a teologia você se adapte mais, concorde mais ou menos, e vê, mas a intimidade e a fé cristã tem que ser de altíssimo nível. Eu acho que a glória do pastor, mais do que ver uma igreja cheia, e eu louvo a Deus que a nossa igreja dia a dia tem crescido, é ver crentes genuínos, íntimos de Deus. Amém? A igreja no Brasil tem crescido, mas muito se percebe que ela tem crescido que nem célula cancerígena, doente. Não adianta crescer como câncer, tem que crescer como um corpo saudável. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o objetivo, o desejo do coração de Deus e nosso para toda essa nossa série, que a nossa intimidade com o Senhor aumenta. E para terminar, nós queremos falar de um assunto que você sabe que esse nosso pastor fala pouco, deveria falar mais. Qual é? A minha vida espiritual e a minha vida financeira. A vida espiritual e a vida financeira. Irmão, será que a nossa vida financeira, ela reflete algum tipo de espiritualidade para nós? Hoje a igreja brasileira padece de um problema conhecido de todos, que é o mau uso do púlpito em relação às finanças, ao abusar da fé alheia, e aí muitas vezes eu falo agora, eu, pastor, ficamos com receio de falar desse assunto,
Porque tem tanta coisa maldizente, maldita, de falar mal, não sabe o que está falando. Maldita, separado. Ok? Coisa mal, espaço, dita. Que aí aqueles que querem falar bem não conseguem, não tem espaço. Aqueles que querem falar direito ficam por mal também. Mas a Bíblia, gente, diz aqui um comentário seguinte: existem 40 versículos na Bíblia sobre batismo, 275 sobre oração, 350 versículos sobre fé, 650 sobre amor, e pode abrir a boca e ficar espantado. 2.350 versículos, 2.350 versículos que estão especificamente relacionados com finança ou bens materiais. Não necessariamente a palavra dízimo, mas talvez dinheiro ou talvez bens materiais. Coisa que tem a ver com o assunto. Se você olhar essa estatística, você fala, nossa, isso aqui é o assunto principal da Bíblia. Não, não é assim. Mas também não é um assunto para ser negligenciado. A sua finança tem a ver com a sua forma de ver a fé. A sua finança tem a ver com a forma como você se relaciona com Deus, como a sua intimidade com Deus. Por quê? Porque o jeito que você fala tem a ver com Deus? Sim ou não? A irmã falou sim que o testemunho de vida dela antigamente era de palavrão. Então as palavras do cristão mudam? Talvez até a profissão mude. Talvez, depende do que você fazia de errado, né? Não preciso citar aqui profissões moralmente não aceitas. Ou talvez você tenha uma profissão legalizada, mas você faz coisas erradas lá. Ok? Não tem nenhum problema ser político, o problema é ser corrupto. Político é necessário na sociedade, o problema é ser corrupto. Então, não é o que você faz, e sim como faz. Então, as finanças faz parte da vida do cristão. E como a gente administra e como nós vivemos, demonstra uma espiritualidade. Gosto do texto de 1 Coríntios que diz, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, a sua forma de administrar o dinheiro, você consegue dizer que você está glorificando a Deus assim? Porque diz o texto, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa diz respeito a tudo sobre a sua vida. Vamos abrir o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Mateus 23, 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Amém? Esse texto está dizendo para um povo que tem uma vida fantasiosa espiritualmente. Aqui a crítica é para aqueles que são bons dizimistas e para aqueles que acham que o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, que também é, mas não é ausente do Novo Testamento. Aqui está a prática
no Evangelho de Mateus, em outros, que era o costume, era a prática, fazia parte da vida devocional dos irmãos. E eles eram tão corretos no dízimo, porém se esquecia do amor. Batia no peito: eu sou dizimista, eu sou o maior dizimista, olha o tamanho do dízimo. Por isso também aquele outro texto que fala da oferta da viuvinha, que deu pouquinho, mas ela deu de todo o coração e de tudo. Porque não era a quantidade, mas era a adoração. Era a expressão, o sentimento. Mas aqui a crítica estava naqueles que realmente eram dizimistas poderosos, abençoados, não sei a quantidade, mas era muito certinho. Só que eles se gabavam disso. E aí a crítica vem que eles não eram misericordiosos, não tinham fé, não praticavam a justiça. Mas também pode haver o contrário. Tem aqueles que se gabam da justiça, se gabam da fé. Talvez tenha aqueles, como Paulo repreendeu, se gabam de um dom. Mas eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo. Porém, não são dizimistas. Poderia fazer esse texto inverso. Porque o objetivo desse versículo é dizer que você tem que ser bom na misericórdia, bom no amor, mas também bom nos dízimos e ofertas. A vida tem que ser coerente em tudo. Eu leio a Bíblia, pastor, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou bem com Deus. Como que você está na misericórdia? Como que você está na justiça? Como você está com o perdão àqueles que te ofenderam? Se gaba da oração, entendeu? Alguém pode olhar para a sua própria vida e avaliar: nossa, mas eu tenho uma fé muito grande, eu creio tanto em Deus, eu creio no poder de Deus. Você crê, irmão? Amém, que essa parte está dói. Nota 10. Na matéria fé, você tirou nota 10. Como diz os carnavalescos. Na fé, nota 10. E aí, vamos lá, outro item: misericórdia. Nota 6. Na justiça, normalmente para aqueles que se gabam muito de uma coisa, pecam nas outras. Diz os psicólogos que aqueles mais moralistas, normalmente é o que tem algum pecado escondido, não confessado. Então, irmãos, tem alguns que se gabam de alguma coisa, mas aqui a palavra de Deus está falando. Esses aqui são bons dizimistas, dão dízimo do hortelã e do cominho. Olha lá, eu vendi 100 gramas de tempero. 100 gramas de tempero por R$10, R$5, eu tenho que dar 5 centavos, sabe? Olha, separadinho ali, R$5. Ele nem faz a conta do mês inteiro, é de venda por venda. Vendi um hortelãzinho ali. O texto, não sei se está falando tão literal ou expressando coisas pequenas, mínimas, matematicamente detalhado. Só que pecam nas outras. Mas será que você tem sido um dizimista fiel e falhado com as outras coisas? Ou o contrário, tem sido bom nas outras coisas e faltado no dízimo? Seja um ou seja outro, não é isso que o texto nos quer ensinar. O texto nos quer que tenhamos uma vida coerente nos dízimos, na oferta, na justiça, na misericórdia, na fé, no amor ao próximo, na oração, na adoração, no testemunho, na pregação da palavra. Pastor, não dá para ser bom em tudo. Não, meu filho, Deus não está te pedindo perfeição, mas está te pedindo dedicação. Amém? Deus não te pede perfeição, Deus te pede dedicação. Pastor, teve um dia que eu não consegui dar o dízimo. Amém? Mas você se dedicou a dar no próximo mês? Como que você estava nos meses anteriores?
Eu nunca dei bronca em ninguém, porque faltou um mês com dízimo ou 2. Mas já bati no ombro de alguns, por não ter uma vida como dizimista, mesmo sendo membro da igreja. Entende? Porque faltar um mês ou outro, irmão, a crise bate para todo mundo, apertou, a conta do mercado foi grande, a farmácia foi grande, e a aprovação foi demais, e furou as contas, pastor, não consegui. Amém, irmão. Toca a vida. Mês que vem você se ajusta. É diferente de vacilo, dificuldade, problema, ou uma falta de consciência e falta de temor às coisas de Deus. O dízimo ele é uma coisa muito democrática, muito, já que está na moda a palavra, né? Democrática. Porque 10% é igual para todo mundo. Se você ganha menos, 10% também é pouco. Se você ganha mais, 10% é um pouco mais. A proporção é igual para todos. A gente se empolga, né? Está dando reflexo lá no relógio. E eu estou caçando o relógio aqui, ó. Pronto, já olhei. Agora eu vou entrar nos meus 4 pontos, viu, irmão? Mas eu não vou passar, vou ter que resumir o assunto. Sabe por que na nossa vida a gente, às vezes, perde a noção da nossa vida financeira? Porque nós não temos a consciência de que Deus é o dono de tudo. Deus é dono de tudo. Sim, Deus é o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus é quem me criou, a gente canta muito isso. E a música que eu abri o prelúdio e depois nós lemos na liturgia, do Senhor é o reino. O Senhor é rei acima de tudo. Tudo está sobre o seu domínio e o seu poder. Que frase linda! Menos o Senhor manda no meu bolso. O Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono de tudo, mas não do meu bolso. Me entende? Você canta e dedica a sua vida ao Senhor. Senhor, eu sou teu, menos o bolso. Será que é isso que você canta? Pense na próxima vez, quando estiver louvando a Deus, talvez o irmão não peque. O Salmo 103 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus é soberano. Deus é o provedor fiel, Ele nos dá tudo. E tudo, tudo. Vamos reler o texto de 1 Crônicas 9:11. Eu vou me adiantar por causa do horário, tá? Se você me acompanhar, amém, se não, você já anota aí. 1 Crônicas 29. Teu Senhor é o reino, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. O Senhor é chefe de tudo, Deus, da minha vida, não do meu bolso. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, menos no bolso. Em tua mão há força e poder, menos para arrancar um centavo do bolso. Contigo está o engrandecer e tudo dá força, menos força para ir fazer uma oferta. Deus nos colocou como mordomo de tudo que Ele criou. Ele criou, é dono. E Ele falou assim: vai lá, Adão, toma conta de tudo. Dá nome para os bichinhos, cuida lá, come as frutas que você quiser, as alfaces, cuida de tudo. E colocou Adão como mordomo, e colocou como autoridade na terra para cuidar das coisas de Deus. Tudo é de Deus e vem de Deus. Somos seus cuidadores, devemos ser fiel a Ele e a Ele prestar conta. Como é ruim a gente cuidar de uma coisa que não é nossa. Você já pegou carro emprestado de alguém? Eu, infelizmente, por necessidade, já peguei vários. Cada hora das coisas a gente pega emprestado. Você já pegou carro emprestado de alguém para andar? O teu você dirige que nem presta atenção, mas quando você pega um carro emprestado de alguém, rapaz, você fica meio tenso, não fica não? E se bater? Como que é o negócio? O carro não é teu. Se o teu bater, você vai ter o prejuízo e tal, mas você não pensa nisso. Você dirige automaticamente.
Mas quando você entra no carro de alguém, você automaticamente pensa nisso, no cuidado. Eu vou ter que devolver esse carro intacto. Me pensa. Deus te deu tantas coisas. E você comanda essa vida, comanda os bens, como se fosse teu. E toca. Se arrebenta e faz tudo aí. Ou você cuida pensando, isso aqui é de Deus, eu preciso cuidar. Meus bens, foi Deus quem me deu. Lembra da música do Lázaro lá? Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho, foi Deus quem me deu. Virou até adesivo para os carros, né? Uma vez meu irmão fez uma brincadeira. Tinha um carrinho velho, caindo aos pedaços. Aí o irmãozinho colocou assim, Deus que me deu. Meu irmão cutucou e falou assim, esse cabra não tinha fé, não. Pô, esse Deus está meio fraquinho, hein? Falei, meu irmão, tu não é brincadeira. Deus é dono de tudo, nós somos mordomos das coisas de Deus. Deus, então, é dono do dinheiro que está em suas mãos. Deus é dono do chamado seu dinheiro. Seu dinheiro não é teu, é de Deus. E Ele colocou para você cuidar. Ele colocou esse dinheiro para você administrar a sua esposa, seu marido, seus filhos e administrar os bens. Martinho Lutero disse uma vez: as pessoas passam por 3 conversões na vida: da mente, do coração e do bolso. Você já é convertido de coração, entrega o Senhor, Senhor, meu coração é teu. Até dá um suspiro assim, ó. Ai, Senhor, eu sou do Senhor. Mas a mente, às vezes, não entende o que Deus quer fazer, o chamamento e etc. Ou talvez você não entendeu porque teu bolso não se converteu. Parece que tem uns 4 escorpião lá dentro. Vemos que nem todos compreendem a questão do dízimo, outros não são obedientes mesmo. Isso prova que aqueles que são dizimistas demonstram uma grande mudança em sua fé e seus valores profundos gravados no coração. Eu chego à conclusão de que aqueles que são fielmente dizimistas, ofertantes, que contribuem na obra, no sustento das coisas de Deus aqui, é fruto de uma intimidade, numa espiritualidade mais saudável. Porque compreenderam um pouco mais. Não só foram convertidos de cabeça, de coração, mas também do bolso. Tem uma vida, Calvino sempre foi criticado pela questão da economia protestante. Mas por quê? Porque o protestante não gasta com bebidas demais, o protestante não prostitui, o protestante não gasta dinheiro com noitadas, o protestante gosta de trabalhar, porque ele sabe que ele tem que ser um bom mordomo das coisas do Senhor. Se você é um cristão genuíno, verdadeiro, reconhece a salvação em Cristo Jesus, cuide bem das coisas de Deus, incluindo o dinheiro. Eu não estou dando aula de economia para você, até porque eu não sou muito bom em economia. No assunto de economia tem gente melhor que eu. Porém, eu tenho consciência do que Deus me deu. Foi Ele quem me deu primeiramente. Segundo, eu tenho que administrar da melhor maneira possível. E terceiro, eu tenho que devolver uma parte que Ele nos orienta para que haja evangelização na terra, para que haja custeio da obra de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. E para terminar, eu quero lhe perguntar, qual é a sua motivação para contribuir? A nossa motivação para contribuir deve ser o livre exercício do nosso amor a Deus, como gratidão pelo que Ele fez a nós. Tem muita gente que fala assim, pastor, o dízimo é obrigado. E a Bíblia fala que tem que dar de coração. Então tá bom, você está dando de coração? Tem gente que usa esse argumento para não dar.
Mas peraí, agora eu não entendi, maluco. Ô, maluco, tem que chamar um cabra desse de maluco. Perguntar se caiu algum parafuso. Ó, tudo bem, você falou que dízimo não é obrigado. Tá bom, vamos continuar com o teu pensamento. Dízimo tem que ser o quê? Dado livremente, à vontade. Aí eu te pergunto, todo mês você está dando à vontade? Tené. Captou a mensagem, amado mestre? Todo mês você dá livremente, de coração? Ah, porque eu nunca te obriguei, nunca pus uma arma no teu pescoço. Nunca briguei com nenhum membro, nem aqui, nem em outra igreja, em lugar nenhum. Irmãos, tem que ser livre de coração. Porque quando você vem até a urna aqui, o gasofilaço, nome difícil, feio para dedéu, e oferta, isso aqui quer dizer algumas coisas. Quer dizer, primeiro, que você reconhece que tudo que Deus, foi Deus quem te deu. Segundo, você está expressando para Deus amor pela obra de Deus. Porque a obra de Deus se faz através também das finanças. Infelizmente, Judas traiu a Cristo, e nós falamos dias atrás no culto de quarta-feira. Mas ele foi convocado e chamado para ser tesoureiro dos 12. Para que Jesus tinha tesoureiro? Para quê? Um dos textos que fala de finanças. Daqueles 2.350. Por que Jesus tinha um tesoureiro no meio dos 12? Boa pergunta. Então ali eles comiam, bebiam, a coisa acontecia, tinha uma vida normal. Você hoje vai participar da ceia. Quem comprou o pãozinho? Quem comprou o suquinho de uva? Dízimos e ofertas. Especialmente dízimos. Né? Estou falando que você demonstra o seu dízimo por amor a Deus, por fidelidade à obra de Deus, por adoração. No Antigo Testamento, o povo ia diante do templo para levar um codorniz, uma pomba, um cordeiro, um boizinho, um novilho, e consagrava a Deus para vários motivos, até mesmo farinha, tinha vários tipos de oferta, de gratidão, de louvor, de adoração, por remissão do pecado, aspergia o sangue, era algo que se entregava. Mas Cristo morreu na cruz e agora não precisamos mais verter sangue nenhum. Você não precisa pagar nada. Mas o gesto de entrega, o gesto de ir adorar a Deus, desde o Velho Testamento continua o mesmo. O modelo mudou, mas o princípio não. Quando você vem na igreja, você vem para adorar a Deus como? Ah, pastor, eu venho adorar a Deus cantando, orando, recebendo uma palavra de desafio, de instrução, amém. Recebendo uma bênção, um milagre, uma cura, em nome de Jesus. Mas a oferta e o dízimo é uma forma, olha para mim, uma forma de adoração. Eu oferto, eu dou parte do que Deus me deu, estou devolvendo, estou entregando a Deus. Isso é uma entrega, uma oferta, o dízimo, diante do altar de Deus. Deus, eu estou entregando a Ti. Gratidão, fidelidade, adoração. Tem outras formas de adoração? Tem, mas também não negligencie esta. Posso adorar cantando, tocando? Pastor ama, vocês sabem disso. Mas não vamos negligenciar outras formas de adoração. E por fim, irmãos, a gratidão. Como não dizer que ofertar e dizimar é algo de gratidão a Deus pelos 90%, pelos 100% que Ele te disponibilizou, pela saúde do trabalho. Se você não tem saúde para trabalhar, você não tem dinheiro para receber. Agradecer a Deus o cliente que chegou na loja, aleluia.
Conseguiu pagar as contas, hein? Opa, louvado seja Deus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Gratidão. Gratidão. Você não já viu a gente agradecer? Ô, minha vizinha, obrigado, aquele frango que você deu lá para mim, foi uma benção, aquele frango me convidou para comer. Olha aqui, estou te devolvendo, oferecendo aqui um doce de sagu para você, coisa de vizinho. Não é? Você nunca devolve a vasilha do vizinho vazia, você já não sabe disso? Se o vizinho te dá um frango assado, aí você pega aquela vasilha, lava bonitinho e devolve. Ô, vasilha, obrigado pelo frango, e devolve a vazia. Você faz isso, mal educado? Acredito. Você pegou aquela vasilha do vizinho que você ganhou um pudim, algum negócio, devolve com alguma coisa dentro também. Amém, irmão? Glória a Deus? É. Coisa de vizinho é mão assim, ó. Vai um frango assado, volta um sagu. Vai um pote de farinha, faltou farinha, vai farinha. Volta um pouquinho, umas bolachinhas lá dentro, um bolinho de fubá. Não devolve vasilha vazia, não. Pelo amor de Deus, misericórdia, que fome miséria é essa? Né? Irmãos, vamos abençoar. Porque você é assim, a gente é assim com Deus, né? Deus, manda a vasilha cheia aí, Deus. Oh, manda a vasilha cheia. Oh, aleluia. Frango assado, bolinho, sagu, e doce de abóbora, doce de mamão. E o vizinho lá de cima vai mandando tudo. E o vizinho aqui de baixo, Deus lhe pague, Deus lhe pague. Só a vasilha vazia, devolvendo para Deus. Você não faz isso com o teu vizinho, para Deus você devolve vazia? Me entende? É gratidão. Você é grato com seu vizinho e não é grato com Deus? Não entendo. Isso demonstra consciência e intimidade espiritual. Isso não é obrigação. Isso é o quanto você é grato a Deus. A nossa vida financeira, o nosso dizimar e o ofertar, demonstra o quanto a gente é grato a Deus. O quanto a gente adora a Deus, o quanto a gente é fiel à obra de Deus, o quanto a gente ama a Deus. Se você não gosta do teu vizinho, às vezes você nem devolve a vasilha. Ué, você tá lá, alguém larga lá, não quer nem saber. Mas para pedir, você foi. Quantos daqueles 10 leprosos voltaram para agradecer? E quando um voltou já agradecendo, prostrado, adorando a Deus. Irmãos, nós agradecemos, adorando a Deus. Que hoje, encerrando essa série sobre intimidade com Deus, uma vida cristã autêntica e genuína, quero encerrar com 3 meditações. Ore e peça a Deus para torná-lo um administrador fiel das suas posses. Torne um administrador fiel das coisas de Deus. Segundo, você tem a real noção que tudo que você tem provém de Deus? Poderia ter feito a primeira pergunta, né? Você tem real noção de tudo que você tem veio de Deus? No grupo da igreja, depois, hoje à noite ainda, talvez eu vou postar o YouTube dessa música, para vocês se relembrar, né? Do Lázaro. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Muito bem. E terceira pergunta, e faço para a gente encerrar. Como posso expressar minha gratidão, amor, fidelidade e adoração a Deus por Ele ter me dado tudo o que eu tenho? Como você expressa a Deus seu amor por Ele, sua gratidão a Ele, sua fidelidade e sua adoração? Vindo à igreja, amém. Indo no Gé, aleluia. Cantando, amém. Orando, bom também. Lendo a Bíblia, opa, nota 10. Dizimando, misericórdia. Faz parte, é um item a mais da vida cristã. Então, como diz lá os fariseus, os hipócritas, você é bom nisso, mas não é bom naquilo. Não deve ser assim.
temos que ser coerentes em todas as áreas da nossa vida. Oremos.